Começando mais um De Olho na NFL, esse canal que tenta trazer para vocês todas as atualizações do futebol americano. Eu sou o Vinícius e hoje, como vocês já sabem, se você não sabe eu vou explicar, vídeo sem a Áusia infelizmente, então nós fazemos da seguinte forma, eu vou fazer o resumo da semana 1, mas somente a primeira parte, ou seja, metade dos jogos que aconteceram nessa quinta até o domingo, e a Áusia vai falar a outra metade de domingo até segunda-feira. Então, bora pro vídeo. Começando com o jogo de quinta-feira, nós tivemos Indianapolis Colts e New England Patriots. O jogo foi lá em New England. No final das contas, 24-38 para o New England Patriots. Um jogo bom. E o que eu teria aqui para trazer de pontos positivos e negativos, vamos dizer dessa forma, pro New England, cara, eu gostei muito da praticidade que, como sempre, o Tom Brady, ele consegue, temporada após temporada, quando a gente acha que ele não vai conseguir, ele consegue encontrar muito bem os seus recebedores e consegue mesclar muito bem. Gronkowski, ele não tá muito bem nessa temporada, não tem problema. A gente tem outros recebedores aqui, a gente tem o Josh Gordon crescendo muito nessa temporada. Na partida de quinta-feira ele fez o seu primeiro TD. Parece que ele tá conseguindo demonstrar um pouco, pelo menos, do que todos nós esperávamos que ele fosse, que é um wide receiver top de linha, o que era para ele ter sido já há muito tempo atrás. Vamos ver se no New England Patriots ele consegue ter esse resultado, chegar nesse nível que todos esperavam. Pelo lado do Indianapolis Colts, gostaria de falar muito bem do Andrew Luck. É um QB que tem uma mecânica e uma técnica muito aprimorada. Cara, o release dele é muito bom. Foi o primeiro jogo do Indianapolis Colts que eu assisti nessa temporada. Eu fiquei realmente impressionado, principalmente porque é um QB que ficou a temporada toda parado, temporada passada, por causa de uma lesão no ombro. Voltou nessa temporada e parece que a cada jogada ele tá conseguindo perder cada vez mais o medo de soltar a bola, então fazer big plays e jogadas de mais profundidade. Cara, incrível assim, se você for ver, a pontaria que ele tem é muito boa. Difícil de você ver assim uma bola que ele jogou assim muito longe do recebedor ou muito atrás. Obviamente ele não consegue soltar todas as bolas certinho no peito do cara, mas ele consegue na maioria das vezes ter um release satisfatório. O que complicou pro Indianapolis Colts na partida foi a falta de recebedores. Exatamente isso, cara. Foi a falta de recebedores que o Indianapolis Colts não tem ainda nessa temporada. Gostaria aqui de falar que, mesmo não sendo o receiver que mais recebeu bolas passadas, que foi o Chester Rogers, o número 80 do Indianapolis Colts, eu percebi assim que, mesmo ele não sendo o que mais recebeu, ele teve ali as jogadas, digamos que teriam mais impacto na partida, pelo menos algumas delas. Duas que eu queria falar, foram dois drops, na verdade, que eu percebi que ele cometeu. Uma delas, o Andrew Luck jogou e ela ia cair no colo dele, ele simplesmente veio, a bola veio totalmente certa nele. Ele pegou, a bola simplesmente bateu no corpo dele e escapou pelos braços. Nessa jogada, se você for ver o replay, você consegue perceber assim que ele já estava um pouco distante do seu marcador, ele conseguiria ali correr pelo menos umas 7, 10 jardas ali para frente e talvez pudesse virar um touchdown. Não se sabe, mas talvez pudesse virar. E outra jogada que aconteceu que, na minha opinião, foi prejudicial para a equipe, foi de novo uma jogada em cima dele, uma recepção que, na verdade, foi um drop que ele cometeu dentro da endzone. A bola, o Andrew Luck jogou a bola para ele dentro da endzone subiu sozinho, a bola bate na mão dele e cai no chão. É uma coisa assim que são esses lances que determinam a partida. Então, parabéns, New England Patriots, mais uma vitória e se encontrando cada vez mais na temporada. Nos jogos das 2 da tarde, nós tivemos algumas partidas, algumas a ESPN transmitiu e outras não, então não consegui assistir todas. Então, começando com Titans e Bills, 12 para o Titans, 13 para o Buffalo Bills. O Titans que venceu algumas partidas que eu achava que ele não iria vencer e agora perde essa para o Buffalo Bills. Eu realmente fiquei um pouco assustado, não foi um jogo bom. 12-13, o Marcus Mariota realmente não encontrou o jogo dele, mas também o Buffalo Bills não encontrou de nenhuma forma o jogo que ele queria fazer. Então, 13-12, no final das contas nós tivemos um touchdown só para o Bills na partida toda, enquanto o Tennessee Titans fez só field goals atrás de field goals. Então isso demonstra assim que o plano de jogo não foi muito bem planejado, será? Talvez, por não ter se encontrado, porque o Tennessee Titans ele tava se encontrando bem na temporada, tava jogando bem, tava vencendo. Perder essa pro Buffalo Bills é um pouco surpreendente, principalmente porque o Bills era considerado uma das equipes mais fracas da temporada e já venceu duas, uma contra o Minnesota e outra contra o Tennessee Titans. Nada que, na minha opinião, mude ali o patamar do Buffalo Bills, mas o Tennessee Titans acho que ele poderia ter ficado um pouco mais esperto no que fazer nessa partida, mas é isso, o Buffalo Bills 13-12, é isso aí. Tivemos também Miami Dolphins
Ravens e Cincinnati Bengals, esse jogo que o Miami Dolphins estava liderando por 17-0 até mais ou menos ali o final do terceiro quarto. Simplesmente 17-0, o Cincinnati Bengals, ele mudou o jogo inteiro no último quarto, essa é a verdade. Ele fez um field goal ali no terceiro quarto, mas o resto foi tudo no último quarto. Se você for ver o resultado, você fala assim, ó, 27-17. Você pensa assim, Vinícius, então foi um jogo equilibrado ali, o Cincinnati Bengals começou um pouco atrás, alguma coisa assim. Não, realmente o Miami Dolphins ele abriu 17-0. Eu achei assim, poxa, o Miami Dolphins realmente, ele só tropeçou com o New England Patriots, realmente acontece, e agora ele vai continuar mantendo a sua linha crescente. Não, mudou totalmente o jogo. Cincinnati Bengals, uma equipe que nem eu já mencionei com a Alza no vídeo da semana passada, se mostrando bem equilibrada mesmo, perdeu algumas partidas ali, mas totalmente normal, principalmente numa equipe assim que a gente não esperava tanta coisa, mas é isso, 27-17 no final das contas. Parabéns pro Cincinnati Bengals que conseguiu mudar o jogo ali no final, o Andy Dalton jogando muita bola mesmo. E aqui eu gostaria de deixar um ponto positivo, né, que foi o AJ Green, que bateu o recorde de mais de 100 jardas recebidas por jogo na história do Bengals. Parabéns para AJ Green, é um jogador que teve uma temporada passada um pouco apagada, mas nessa temporada já vem se demonstrando uma peça muito importante e muito vital para o ataque do Cincinnati Bengals, principalmente esse encaixe que ele está tendo com o QB, tá muito bom esse entrosamento. Espero que o AJ Green continue bem essa temporada aí e seja um dos wide receivers que tenha mais destaque nessa temporada. Ravens e Browns também realizaram o jogo às 2 da tarde e no final das contas Ravens 9 e Cleveland Browns 12. Aqui também um outro jogo que me chamou a atenção por causa que eu não esperava que o Baltimore Ravens fosse perder por Cleveland Browns. O porquê? Pelo que ele estava demonstrando nas últimas rodadas, principalmente contra o Pittsburgh Steelers, onde ele jogou fora de casa também, que ele estava jogando contra o Cleveland Browns, só que ele jogou muito bem mesmo. Ali o Joe Flacco ele jogou muito bem, o time tanto ofensivo quanto defensivo se encontrou na partida e conseguiu impor o seu sistema de jogo. E aí eu pensei, poxa, vai pegar o Cleveland Browns, que é uma equipe ali que tem, digamos assim, se fosse ver peça por peça, não tão boa assim que nem o Pittsburgh Steelers. Obviamente, o Cleveland Browns tá com um jogo um pouco mais equilibrado, um pouco mais redondo, mas assim, ainda é uma equipe que essa temporada tá voltando a jogar um futebol americano assim, que a gente pode dizer assim, poxa, bom pelo menos, né? Só liderou no primeiro quarto, que fez um field goal ali. Outra partida aí também que nós tivemos um número grande de field goals, tivemos um touchdown do Cleveland Browns e mais uma partida que o Cleveland Browns ele vai pro overtime, só que dessa vez ele conseguiu vencer. Parabéns pro Cleveland Browns que vem se encontrando nessa temporada. Baker Mayfield vem fazendo boas partidas, obviamente se espera muito dele, todos nós queremos que ele seja um QB aí top de linha, mas ainda assim caminhando, buscando o melhor jogo possível, conseguindo mais uma vitória pro Cleveland Browns, que tá bem diferente da temporada passada e tá conseguindo pelo menos fazer uma campanha ali próximo dos 50% de aproveitamento. Green Bay Packers e Detroit Lions, 23 então para o Green Bay Packers e 31 para o Detroit Lions. Green Bay Packers e Detroit Lions têm uma rivalidade há muito tempo, principalmente porque é uma rivalidade divisional. Fazia muito tempo que o Detroit Lions não vencia do Green Bay Packers e era um jogo assim que determinava muita coisa para as duas equipes. O Green Bay Packers tentando ali continuar como líder da sua divisão, obviamente com mais uma vitória, e o Detroit Lions tentando vencer por causa que ainda não se encontrou muito bem nessa temporada. Tinha ganho ali do New England Patriots e agora buscava um divisional, uma rodada de divisão contra o Green Bay Packers. Esse é um jogo muito difícil e realmente foi. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui positiva pro Green Bay Packers é o Aaron Rodgers. Ele tá a cada semana que a gente vê, dá pra perceber que ele tá mais confiante com a questão da lesão dele no joelho. Acredito que a cada vez mais a lesão dele tá sendo tratada, tá sendo melhorada, tá sendo curada. Obviamente é uma situação que vai demorar um pouco mais para se resolver porque ele está jogando. Então se ele tivesse totalmente parado há algum tempo, pelo menos essas últimas semanas, acredito que até já teria sido sanado esse problema, mas como é um jogador que é de total importância, simplesmente ele é o QB principal do Green Bay Packers e um dos melhores da NFL, ele precisa continuar jogando, mas dá pra perceber que ele melhorou muito e principalmente ele tá muito mais confiante. Acho que ele tá sentindo cada vez menos dores no joelho, por causa que você percebe que ele tá mancando bem menos, ele consegue se movimentar de uma melhor forma no pocket, ele fez algumas corridas ali com slide, sem problema nenhum, sem ali sentir ficar mancando depois da jogada.
jogada. E eu acredito que até, mesmo que ele se cure dessa lesão nessa temporada ainda, ele vai continuar usando esse protetor no joelho pra evitar, acho que, assim, só pra dar aquela segurada pra ele, assim, psicologicamente, assim, se sentir bem seguro e tranquilo pra jogar. Ponto negativo do Green Bay Packers, e também não só do Green Bay Packers, né, nós já vimos isso nessa temporada, que é o kicker, cara. Nesse jogo, simplesmente, o Mason Crosby, kicker já experiente, se eu não me engano, 11 temporadas no Green Bay Packers, então ele entende como é o sistema de jogo, ele entende o que fazer, ele sabe o que fazer, não só no Green Bay Packers ele é experiente, como na carreira, então é um kicker ali que a gente espera que ele seja, assim, um kicker seguro. Ele errou simplesmente 4 field goals e 1 extra point, o que totaliza 13 pontos no final das contas. O resultado, se você se lembra, foi 31-23 no final das contas, ou seja, como ele perdeu 13 pontos, fazendo a conta, daria ali 36-31 no final das contas. Então, é aquela situação que a gente sempre menciona, cara, como um kicker ele é importante nos jogos de NFL, como um kicker ele pode definir partidas, e isso aconteceu mais de uma vez nessa semana. Nós tivemos o Cleveland Browns, que conseguiu vencer ali com um field goal no extra time, nós tivemos o Buffalo Bills, que também venceu no final da partida ali com um field goal. Nós tivemos também o Carolina Panthers, que venceu com um field goal ali no final da partida. Então, assim, como os kickers, eles realmente têm um papel importantíssimo e que consegue definir partidas para bem ou para o mal. Jacksonville Jaguars e Kansas City Chiefs, o jogo foi lá em Kansas City, 30-14 para o Kansas City. Parabéns para o Kansas City Chiefs, mais uma temporada, segunda temporada consecutiva com 5-0, ou seja, 5 jogos sem perder as 5 primeiras partidas. Chegamos num momento crucial, obviamente, né? Porque na temporada passada o Kansas City Chiefs também fez 5-0, só que daí aconteceu a lesão do Kyren, mandou o Kyren embora, mas não só por causa disso, o time começou a declinar e pegou a última vaga na conferência para o Wild Card 2 ainda, e não conseguiu fazer uma campanha expressiva depois disso, depois da quinta rodada. Agora as coisas são diferentes, kicker novo, QB novo, o time parece que tá até um pouco melhor do que na temporada passada, mas vamos ver 5-0. Pontos positivos dessa partida que eu gostaria de falar aqui, obviamente o 5-0 e a consistência do jogo ofensivo do Kansas City Chiefs. Ele pegou simplesmente uma das defesas mais encardidas, uma das defesas mais qualificadas da NFL e conseguiu fazer 30 pontos, cara. Parabéns, de verdade. Gostaria aqui de falar positivamente do cornerback Ramsey, número 20 do Jacksonville Jaguars, que conseguiu marcar muito bem o Tyreek Hill em muitas das descidas. Simplesmente o Tyreek Hill ele sumiu do jogo por muito tempo. Obviamente, algumas jogadas ele conseguiu ali se sobressair, só que o Ramsey mostrou ser muito bem qualificado para marcar um dos melhores e mais velozes wide receivers dessa temporada. Isso demonstra a qualidade que o Jacksonville Jaguars tem, mas não conseguiu parar o ataque do Kansas City Chiefs. Negativamente, o Kansas City Chiefs teve 2 jogadores ejetados. O lineman Chris Jones, ele foi ejetado nesse jogo contra o Jacksonville, porque ele já tinha cometido uma falta que, digamos assim, seria um cartão amarelo, uma falta de conduta ilegal, e depois ele foi e simplesmente, assim, depois da jogada ter acabado, ele caiu em cima do adversário de linha, ele pegou e deu, assim, meio que um murro, assim, com a mão fechada de cima para baixo na perna dele. O juiz pegou, jogou de novo, conduta ilegal, segunda falta pessoal, tchau, fora, ejetado. E na falta de 1 tivemos 2. O DeFord também, ele foi quicado do jogo por causa de um taunting contra o Blake Bortles. O taunting, se eu não me engano, é quando o jogador de defesa ele vai fazer o tackle na região do joelho para baixo do QB. E isso daí é ilegal, não só do QB, né? Qualquer jogador, mas então ele fez contra o Blake Bortles, que era o QB do Jacksonville Jaguars, então ele fez essa jogada que é uma conduta ilegal também. Foi a segunda jogada de conduta ilegal e ele foi ejetado da partida. E outro ponto negativo do Jacksonville Jaguars que eu queria falar aqui é o Blake Bortles jogando, que ele tá jogando muito mal, simplesmente muito mal. Sofreu uma interceptação idiota, tipo, simplesmente idiota pra um QB assim, que busca levar o seu time para uma pós-temporada, porque assim, na temporada passada o Blake Bortles não era um QB confiável, a gente sabia disso, então o jogo corrido foi muito utilizado e de certa forma levou o Jacksonville Jaguars até a final de conferência, onde perdeu para o New England Patriots. Nessa temporada o Blake Bortles começou bem, até aquele jogo contra o New England Patriots ele jogou muito bem, eu elogiei bem ele por causa que eu falei que ele jogou certinho, chamou as jogadas no momento que tinha que chamar e tava fazendo bem, tava soltando bem a bola, sabe, fazendo boas leituras e conseguindo de certa forma congelar a defesa
defesa do New England Patriots. Nesse jogo não, ele simplesmente pegou uma bola assim, pra você ter uma noção como foi idiota essa interceptação que ele sofreu. Ele pegou, fez a leitura, ele tava perto da endzone, era pra touchdown essa jogada. Ele pegou, olhou, pá, soltou a bola no capacete do seu companheiro de equipe, no lineman dele, do offensive lineman dele. Você tem noção que é isso? Um QB profissional pegar e soltar a bola, fazer o release no capacete do seu companheiro? Então assim, parece que é que nem eu falei, o Blake Bortles jogou tudo o que ele tinha que jogar contra o New England Patriots e agora ele acabou. Mas vamos ver como é que vai ser na próxima semana. Denver Broncos e New York Jets, esse jogo onde o New York Jets surpreendeu muito, porque no final das contas 36-14 para o New York Jets. O jogo onde no primeiro quarto ele começou perdendo o New York Jets, mas conseguiu virar o jogo de forma maravilhosa. O New York Jets ainda vacilando bastante nessa temporada e o Denver Broncos, segunda derrota consecutiva. Vamos ver o que o Denver Broncos ele vai fazer para tentar se recuperar nessa temporada. E para finalizar da minha parte, tivemos Atlanta Falcons e Pittsburgh Steelers. É um jogo complicado, porque são duas equipes com grande nome, com bons QBs, com bons recebedores, com boas peças no ataque e na defesa. O jogo era lá em Pittsburgh. E eu, pelo retrocesso do Pittsburgh Steelers, principalmente contra o Baltimore Ravens, eu achava que o Pittsburgh Steelers ele iria perder pro Atlanta Falcons, que também vinha de derrota da semana passada. Bem, o que aconteceu foi um massacre do Pittsburgh Steelers, 41-17. Pittsburgh Steelers, ele é que nem a gente tinha mencionado, ele tá tentando engrenar, perde jogos que não poderia perder, ganha alguns jogos que deveria ganhar. Esse jogo, obviamente, se você quer buscar uma pós-temporada, você não pode escolher adversário. Você ganhou, parabéns, mas ainda não convence essa vitória do Pittsburgh Steelers, ainda não me convence de que a equipe ela agora achou um estilo de jogo, uma sistemática e que vai realmente passar o carro por cima de todo mundo. E o Atlanta Falcons tá cada vez mais caindo pelas tabelas. Por enquanto, somente uma vitória, que foi contra o Carolina Panthers lá em Atlanta, somente uma vitória contra o Carolina Panthers, o que é muito pouco para uma equipe assim que diziam que o Matt Ryan tá numa temporada que ele ia voltar a ser o QB MVP de 2 temporadas atrás e não sei o que lá, não tá demonstrando nada disso. 17 pontos é muito pouco, diferente do jogo contra o New Orleans Saints, que fez uma pontuação maravilhosa, cara. Foram acho que 46 pontos, 44 pontos que eles fizeram na semana passada, mas essa semana simplesmente não fizeram nada. Simplesmente o jogo do Atlanta Falcons ele não foi encontrado. O que é necessário se fazer? 4 derrotas é muita coisa para uma equipe que tentaria, né? A gente de início falava que era uma das mais fortes da sua divisão e simplesmente ela tá mais fraca do que até o próprio Tampa Bay Buccaneers, se for ver dessa forma. Espero que o Atlanta Falcons ele consiga se reencontrar no meio dessa temporada. O problema é que esse começo é muito ruim. Essas 4 derrotas vão ser muito difíceis de você tirar lá na frente, porque você tem que daí torcer para os seus adversários começarem a perder, o que é muito ruim, porque não depende só de você. A partir do momento que não depende só de você, o jogo começa a ficar cada vez mais complicado, por causa que a pressão aumenta e você ainda tem que torcer pelo erro das outras pessoas. E isso é muito complicado para uma equipe de tamanha expressão que é o Atlanta Falcons, que vem decepcionando muitas pessoas, a mim também, porque eu achava que era uma equipe que ia brigar muito pela liderança da sua divisão, e não é isso que está se demonstrando. Os Steelers encontram mais uma vitória, tem uma campanha ali próxima dos 50%, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, então ali 50%, enquanto o Atlanta Falcons ele tem somente uma vitória e 4 derrotas, o que é péssimo, e parece que o Atlanta Falcons, cara, não engrenou de vez. Vamos ver na próxima semana, uma semana nova, e vamos ver o que vai acontecer. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas têm o mesmo nome, De Olho na NFL. Se você tá vendo o vídeo pelo Facebook, por favor, deixa eu curtir, compartilha também com seus amigos nas redes sociais e segue a gente também lá no YouTube. Se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal e também compartilha com todo mundo para ajudar a gente a cada vez crescer mais nesse mundo maravilhoso que é a da NFL. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente na parte 2 do resumo da semana. E é isso aí, até a próxima semana.